nas áreas em que a digitalização não é tão comum, pensa-se que a digitalização é exclusivamente o processamento de dados, ou seja, é colocar os dados no computador e depois fazer contas e está tudo no computador. E não é isso. A digitalização de um processo vai muito para além disso. Portanto, nós, quando queremos digitalizar um processo ou quando queremos autonomizar um processo, há uma parte importante que é exatamente os dados estarem todos no processador, ou seja, nós até em engenharia chamamos a unidade central de processamento, ou o CPU, Central Processing Unit, mas se nós olharmos para o ser humano como uma máquina, portanto, nós temos realmente o CPU no nosso cérebro, mas depois toda a informação é automaticamente fornecida ao cérebro e o cérebro toma as decisões e automaticamente dá as ordens aos atuadores, aos nossos músculos, à boca, isto que eu agora permite-me fazer exatamente esta intervenção, e é exatamente isso que se deve passar, ou que se poderá passar, em qualquer processo tecnológico. Ou seja, atualmente a medicina está só, a medicina, e neste caso concreto as ciências da vida, aquilo que nós verificamos com a pandemia, estamos na primeira fase em que estamos a meter os dados no computador. Mas quer dizer, não há ainda as ligações automáticas entre os sensores e os atuadores. Eu posso, um exemplo simplificado desta digitalização do processo no campo da medicina geral e familiar, o vulgar médico de família, em que exerce uma medicina principalmente preventiva. Eu diria que o médico é o CPU, portanto, a unidade, portanto, onde faz a análise dos dados e toma as decisões. Mas os elementos, os sensores, são exógenos. Portanto, os sensores são os elementos de diagnóstico depois que lhe vão fornecer ao médico. O médico olha para aquilo e depois toma as suas decisões e depois faz as suas atuações, portanto, prescrições de tratamentos, medicamentos, etc. Ou seja, se pensarmos na automatização deste processo, o que é que teria que acontecer? Portanto, os elementos de diagnóstico, as máquinas tinham que ter uma interface automática com o CPU, ou seja, o CPU podia ser um algoritmo de inteligência artificial que recebia diretamente dos TACs, das ressonâncias magnéticas, não propriamente os relatórios, mas exatamente a informação dos parâmetros com o que se fazem os relatórios depois, não é? Portanto, recebia essa informação automaticamente e automaticamente depois o processador fazia a análise e com a sua inteligência artificial prescreveria os tratamentos mais indicados para aquele caso. Então, e nós perguntarmos, então, e o médico depois fazia o quê? O médico fazia aquilo que os engenheiros fazem numa indústria automatizada, que é assegurar a estabilidade daquele processo. Outra coisa que eu também achei muito interessante, foi feito durante a pandemia, foi a criação do barómetro Covid-19 pela Escola Nacional de Saúde Pública, que pretendia aferir sobre a percepção dos cidadãos sobre a pandemia, quais são os efeitos na sua vida social, mental, económica, e também isso abrangeu os próprios profissionais de saúde. E isso é muito importante, porque uma das coisas que nós percebemos é que a eficácia das medidas depende muito da adesão do cidadão às medidas, não é? E o tempo que as medidas estão em ação também importa bastante, não é? A duração das medidas. E, portanto, este barómetro foi muito interessante, esta ferramenta nisso. E é algo que também penso que não vai parar, está em contínuo, porque um dos objetivos também agora é a posteriori ver quais são os efeitos que ficaram na sociedade, não é? Essa parte é importante, voltar, por exemplo, a ganhar a confiança dos cidadãos nos Serviços Nacionais de Saúde. Isso é muito importante, voltar a trazer os cidadãos para a saúde. Alguns que se sentiram negligenciados, que é com o lema que é: os dados devem ser tão abertos quanto possíveis, mas tão fechados quanto necessários. Os fechados quanto necessários, pronto, todos, aqui a Comissão de Ética sabe muito melhor do que eu a necessidade de preservar a identidade e uma série de coisas relativamente aos dados, eu não vou alargar sobre isso, mas a abertura de dados é fundamental. E, aliás, eu acho que é só através desta sólida
e partilhada, a partilha de dados através de fontes oficiais e, portanto, fontes credíveis, que nós conseguimos fomentar o contínuo evoluir da ciência em Portugal, não só nesta área, mas em várias áreas. É fundamental. E é fundamental também porque eu achava, e se calhar muitos de nós também achávamos isso, que a confiança na ciência estava mais presente do que depois veio a revelar-se. E veio a revelar-se uma grande desconfiança pela ciência. E acho que todos nós devemos contribuir para aumentar essa confiança na ciência. A importância cada vez mais urgente e alertada por vários cientistas sobre a reprodutibilidade dos resultados. Os resultados têm que ser reprodutíveis. Se não forem reprodutíveis, a ciência não avança. E isso, os senhores sabem, se calhar, muito melhor do que eu, que são da área da saúde, o problema das análises pré-clínicas e o problema que isso traz depois nos testes clínicos. Que existem estudos que depois nem os próprios conseguem voltar a reproduzir. E isso traz imensos problemas em termos de custos, em termos de tempo e em termos éticos, porque depois só as grandes empresas farmacêuticas é que têm a capacidade financeira para depois ter tempo e tempo, know-how, pessoas para reproduzir esses resultados. Estas vacinas de RNA mensageiro contra a Covid-19 vieram abrir e vieram potenciar algo que já existia e como a professora Maria do Céu disse bem, a tecnologia não é nova, eu até já vos digo desde quando é que é, mas veio potenciar algo que já estava cá e veio trazer ao grande público, se calhar, o conhecimento que antes não havia e que estava, sei lá, restrito em gabinetes ou em laboratórios de universidades. De uma maneira muito simples, as vacinas de RNA entregam uma molécula de RNA, que neste caso específico codifica para uma proteína do vírus, a proteína spike, e tudo isto envolto numa nanopartícula lipídica, ok? Portanto, isto basicamente é isto. Isto liga a algo que, segundo a Agência Europeia do Medicamento, a famosa EMA, um grupo bastante mais alargado de terapias, as chamadas terapias avançadas, que é a vacinação massiva, e portanto grande parte de nós tomou 3 doses, 2 doses, teve evidentemente custos elevados para o país, portanto não sou dessa área, não sei quanto, mas deve ter sido muito caro, mas se pensarmos que uma vacina em média poderá ter custado 20 euros, e estes medicamentos, todos eles, estamos a falar de medicamentos de 700, 800, 900, 1 milhão de euros, há aqui uma diferença de custos evidente. Agora, é evidente que a atrofia muscular espinhal é uma doença rara e todas as 13 terapias que estão neste momento aprovadas destes produtos avançados na Europa ou nos Estados Unidos são para doenças raras. Mas as estimativas é que em 2030, portanto, daqui a uns meros 8 anos, destas 13 passemos para 50 terapias aprovadas. E vai começar a aparecer cada vez mais destas terapias avançadas para doenças comuns. E aqui entra um problema, que é portanto, o tratamento da Bebamatilde e de mais uma criança que tinha esta doença foi suportado pelo Estado. E em muitos países, de facto, está a acontecer. São doenças raras, 1, 2, 3 casos são suportados pelo Estado. Mas o que é que irá acontecer quando começarmos a ter que tratar com estas terapias doenças mais comuns e que será incomportável para um Sistema Nacional de Saúde fazer o pagamento ou suportar integralmente esses tratamentos. E, portanto, entraremos aqui num campo com grandes implicações éticas, com grandes assimetrias no acesso a estas terapias avançadas e, portanto, é evidentemente que aqui esperança há no avanço da tecnologia para a redução destes preços, mas será um problema muito grande, porque as terapias estão aqui, difícil será o seu acesso. O conceito de tecnologia é frágil dentro desse relatório, na perspectiva de aprendiz feiticeiro da sociologia, porque não tem uma visão mais holística da ideia do que é tecnologia, que ultrapassa a mera ideia de fármaco, device, equipamento, mas que encontra um outro vetor que é a estrutura social que suporta a tecnologia e, em concreto, as dinâmicas organizacionais e os parâmetros dos sistemas que sustentam
a formalização do processo tecnológico. Eu, na área da sociologia, costumo dizer precisamos de uma nova sociologia de cuidar, um cuidar num plano mais macro, mais meso e mais micro. Aplicado a isso, no quadro da tecnologia, precisamos de cuidar a tecnologia no plano mais macro, das políticas públicas, quais é que são e que devem ser revertidos aqui na nova regulamentação do uso dos dados nas tecnologias médicas, ponho assim, que podem obrigar aos prestadores de cuidados da saúde a necessidade de repensar as práticas com qualidade e segurança, não porque ficam sujeitos à ideia de penalização, caso não cumprem, mas que é preciso regulamentar a ideia de o que é uma prática baseada na evidência e uma prática que contribua para a segurança do paciente. No outro plano, é colocar essa questão nas tecnologias, e vou fechar, nas tecnologias, vou fechar o meu raciocínio, preventivas. O que é que são aquelas que nós devemos olhar com base nos dados disponíveis de diagnóstico, que possamos construir um cenário para as medidas de prevenção. No plano organizacional, portanto, passando desse plano macro das políticas públicas das tecnologias, num plano organizacional, como aplicar a avaliação das tecnologias da saúde, tendo em conta os pressupostos de salvaguarda do paciente, quer em termos preventivos, quer em termos no período de tratamento, quer em termos de reabilitação. Por conseguinte, e no plano micro, não vou penetrar muito, porque este é um plano das minhas colegas que dominam certamente muito mais do que eu, no plano da família, o cuidado dos seus pares, e no aspecto no domínio doméstico, o grau de automatização e o grau de aplicação de tecnologias de inteligência artificial, como é que favorece a coesão do núcleo familiar ou traz um novo campo de fragmentação da vivência no lumen familiar. Tem a ver muito com o que isto que está a acontecer, das intervenções psicoterapêuticas, agora utilizando agentes virtuais com inteligência artificial. No fundo, os chatbots, penso que é assim que se diz, não tenho bem a certeza, mas que é qualquer coisa que eu fiquei fascinada e fui ler, fui aprender um pouco, ainda bem que me deram esta oportunidade, e fui tentar perceber alguma investigação que há sobre como é que os utentes, como é que as pessoas vivem estas experiências. E duas ou três coisas que achei extremamente, que me fizeram pensar. Uma delas é, obviamente, a acessibilidade. Qualquer pessoa que possua um telemóvel pode ter acesso ao apoio psicológico em qualquer momento, em qualquer altura. Isto pode ser muito útil, às vezes pode ser muito pertinente, mas, por outro lado, fiquei a pensar nisto. No fundo, está sempre à disposição, não é? Onde é que está o tempo da espera, o tempo de elaborarmos as nossas próprias questões, o tempo de esperar pelo encontro com o outro? Depois, uma outra coisa espantosa que aparece é que dizem os utentes que o facto, há um maior sentimento de anonimato quando está a trabalhar com um robô, o que faz com que as pessoas sejam muito mais capazes de falar de si próprias. O que foi qualquer coisa que me deixou muito inquieta e a perguntar-me o que é que isto significa, não é? E fiquei a pensar porque é que eu fico mais tranquila, e falando há bocadinho com um colega meu, com quem gosto muito sempre de falar, porque realmente é o diálogo que nos faz pensar, ou que nos ajuda a pensar, ele comentava comigo, provavelmente porque temos o sentimento de controlar a máquina, e podemos desligá-la a qualquer altura. Ou talvez porque quando falamos com uma máquina, no fundo podemos controlar e não temos de nos confrontar com a alteridade do outro, com a diferença do outro. E, eventualmente, isso faz-nos sentir mais tranquilos. Mas o que é que isso significa sobre as nossas formas de estar na relação e sobre as nossas formas de cuidar do outro? Depois é muito curioso porque as pessoas também se queixam que a certa altura, embora tenham mais facilidade em falar, depois dizem que o robô não é tão empático como as pessoas. Não é tão empático como elas gostariam que ele fosse. E os investigadores interpretam isto dizendo porque provavelmente a certa altura as pessoas tratam um robô como se fosse uma pessoa e por isso queixam-se de não ser suficientemente empático. E nós sabemos que quando procuramos informação, procuramos muitas vezes para confirmar aquilo que são os nossos desejos, as nossas crenças, aquilo que nós queremos ver. Por outro lado, muita informação não é conhecimento, é só a ilusão de conhecimento. E ainda sabemos também para que a informação leva à mudança de comportamento, que é necessário que ela seja integrada. Como é que isto tudo acontece? E depois uma outra coisa muito simples, como é que com a informação nós tomamos decisões? Onde é que estão as emoções?
como nós sabemos, as decisões são muito tomadas com base nas nossas emoções. Onde é que estão as emoções? Como é que elas aqui entram? Só através da informação. Ou seja, a vida humana é constitutivamente precária, porque é marcada por um desamparo e uma necessidade originais que a deixam exposta a qualquer tipo de devastação. Nela se produz um cruzamento indelével entre o que se pode ser, o plano ontológico, e as condições sociais, nomeadamente as suas estruturas normativas enquadradoras. Sem significação social, a vida humana não persiste. Contudo, embora toda a vida humana seja precária, há uma diferente distribuição geopolítica de tal precariedade da vida humana, fazendo com que em algumas latitudes ou situações a precariedade passe de constituinte existencial a condição constante da vida e do viver de alguns grupos humanos, que por isso podem ser definidos como vidas precárias. Vidas essas que não valem, que não chegam a ter valor humano e que por isso podem não chegar a figurar na lista das mortes assinaladas como vítimas de que vale a pena fazer memória. Voltando ao princípio, há então que prestar atenção ao que o primeiro mundo deu e dá visibilidade em relação à Covid-19 e, ao mesmo tempo, ao que nessa visibilidade se oculta ou obscurece. Porque esse mostrar, esconder, radica certamente naquilo que essa de Queiroz queria evidenciar ao falar da abominável influência da distância na nossa sensibilidade aos acontecimentos e ao seu eventual peso trágico. Mas essa situação não é de toda alheia à nossa valorização da humanidade do humano. Desatender a estes aspectos pode fazer-nos esquecer a dimensão realmente pandémica da pandemia e situarmos-nos apenas na superfície da tragédia que ela representa.